A existência da Virgem da Lorena, como as de todos os grandes predestinados, está burilada no granito eterno da história. Nada poderia esmaecer-lhe os traços. É daquelas que mostram com a evidência máxima, por entre a onda tumultuosa dos eventos, a mão soberana que conduz o mundo. Leon Denis. Uma guerra de 100 anos. Uma luta de dinastias. Em França, os Borguinhões apoiavam a Inglaterra, que aproveitara o vácuo de poder na França para afirmar presença. Já os Armagnacs, defensores de Carlos VII, lutavam para que fosse coroado. Entre 1337 e 1453, o velho continente desembainhou espadas em um longo período bélico entre Inglaterra e França, em processo de formação das monarquias nacionais europeias. Nesse cenário, uma predestinada, heroína, guerreira, muda os destinos dos reinos europeus. A donzela de Orleans lidera as forças militares francesas para a retomada do território e faculta a coroação de Carlos VII. A terra dos gauleses torna-se o Estado Nacional francês graças aos feitos militares de Joana d'Arc. A memória de Joana d'Arc não deve ficar encerrada apenas na visão estreita dos fatos históricos. A donzela de Orleans foi muito mais do que a personalidade santificada no paraíso católico ou a guerreira destemida do exército francês. A trama empolgante de sua existência sonda as profundezas do mundo invisível quando nos debruçamos sobre sua biografia. O ponto capital da questão é a existência de forças ocultas que os materialistas ignoram, de potências invisíveis que, unidas à mulher médium guerreira, deixaram como exemplo. Durante sua curta encarnação, venceu todos os obstáculos e de um povo dividido, fragmentado em 1000 facções, desmoralizado, extenuado pela fome, pela peste e por todas as misérias de uma guerra que durava há perto de 100 anos, fez uma nação vitoriosa. Do improvável, ergueu-se o clarão do caminho e da vitória para a consagração de uma coroa e a constituição de uma nação que 4 séculos mais tarde seria o berço do Consolador prometido, a terceira revelação, a doutrina espírita, consoladora e libertadora, conjugando o ímpeto libertário de uma humilde menina camponesa. Nasci em Domremy, uma vila no nordeste da França, no ano de 1412. Meus pais, Jacques d'Arc e Isabelle Roumet, eram camponeses proprietários de uma pequena terra, de onde tirávamos nosso sustento. Fui a filha caçula numa família muito católica, com outros 4 irmãos. Minha relação com a guerra foi a mesma desenhada para todos os camponeses franceses daquele momento da Idade Medieval. A guerra com a Inglaterra trazia destruição para a terra. A terra destruída produzia menos. Uma produção reduzida causava fome,
e a fome enfraquecia a população paupérrima, trazendo doenças. O mundo interpretaria como mistérios, mas desde menina, com meus 13 anos de idade, ouvia vozes. Os espíritos de Arcanjo Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia eram algumas companhias de minhas expansões psíquicas. Nessas aparições, eu era orientada a tomar parte na guerra contra os ingleses, para expulsá-los da França e para garantir a coroação de Carlos VII, o rei da França. Me chamo Pierre d'Arc. Posso testemunhar a coragem de minha irmã ao decidir com seus 16 anos ir para a guerra. Ela pediu para ser levada para Vaucouleurs, local onde existia uma guarnição francesa, liderada por Robert Baudricourt. Lá ela foi falar com Baudricourt para que ele arranjasse uma escolta que a levasse a Chinon para encontrar o rei. O comandante se negou a dar ouvidos à minha irmã, que com firmeza de propósitos conseguiu convencer a população local de seu plano. E logo muitos exigiam que Baudricourt fizesse o que Joana d'Arc pedia. É inusitado pensar como uma jovem donzela, mobilizada em dar acolhimento às vozes que escutava, venceu inúmeras dificuldades para alcançar o seu intento. Conseguir estar diante de mim, o Delfim da França, solicitar armas e soldados para vencer em batalhas os ingleses e os bourguignons, atravessou um enorme território hostil durante meses, portando uma carta de apresentação do comandante de Baudricourt. Durante sua jornada, conquistou grande popularidade. Ao receber notícias de sua chegada a Chinon, fiquei receoso de estar diante de uma desconhecida que pudesse atentar contra a minha vida e decidi desafiar suas virtudes. Ocultei-me numa sala cheia de nobres varões. Porém, Joana me reconheceu e pôs fim ao meu disfarce. O fato me deu certeza de estar diante de uma jovem excepcional e intrigante. Caminhou sem vacilação ao meu encontro e disse: Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. Joana, aos 17 anos de idade, convencia o rei da necessidade de um exército em favor da sua causa libertária. Queria libertar a cidade de Orleans do jugo bretão. Foi a sua primeira importante campanha militar. Munida de uma bandeira branca e uma paz de certeza que movimentava as mais profundas fibras do meu coração, cheguei em 29 de abril de 1429 em Orleans. Sob meu estandarte, o exército de 4.000 soldados seguia minhas estratégias militares. Os franceses já estavam há quase 8 meses tentando superar as defesas inglesas. Foi com fervor religioso e patriótico, dando cumprimento ao que evocava meu coração e consciência, em filiação divina, que saímos vitoriosos. Outras tantas batalhas se seguiram a essa. Minha inclinação foi não tentar reconquistar Paris ou a Normandia. Segui com os exércitos para uma campanha ao longo do rio Loire. Uma estratégia para conduzir e posicionar o Delfim Carlos VII na cidade de Rouen. Encontramos êxito em 3 outras vitórias: Batalha de Jargeau, Maine-sur-Loire e Beaugency. Mas passei a caminhar em direção a uma despedida de minha vida carnal na primavera de 1430,
quando tentava libertar a cidade de Compiègne. Durante um ataque ao campo Marny, fui capturada pelos ingleses. Fui feita prisioneira e era propriedade do Duque de Luxemburgo, que me vendeu aos ingleses. Com minha transferência para Rouen, passei a experienciar os piores momentos de minha vida. Presa em uma cela escura e vigiada de perto por 5 carcereiros, passei a responder a um processo chefiado pelo bispo Pierre Cauchon. Foram inúmeras as sessões vasculhando provas contra mim e prescindindo de minha presença. Quando convocada em uma única oportunidade de interrogatório presencial, vi culminar sobre mim a sentença de heresia e assassinato. As vozes que Joana ouvia assustavam a igreja que se autopromovia como interlocutora de Deus e que naquele momento era incapaz de escutar o divino. As vozes evidenciavam a espiritualidade de uma jovem plena em vigor e ideais, gigante na capacidade de servir a Deus e mobilização da fé para o bem comum. No dia 30 de maio de 1431, a donzela de Orleans foi queimada viva. Foi nas chamas da Inquisição que a nobreza espiritual de Joana d'Arc encontrou o sofrimento expiatório para seus remorsos. Sob a pena augusta de Chico Xavier e o esclarecimento de Humberto de Campos em Crônicas de Além-Túmulo, vamos ver revelado que a personalidade feminina e libertária de Joana d'Arc encontrava as claridades da reparação para o outrora apóstolo do Mestre, Judas Iscariotes. Eu sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, eu fui traído, fui vendido, fui usurpado, mas fui vítima da felonia e da traição que deixei na terra. Os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. E assim, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência.